Saiba Mais de hoje, nós vamos esclarecer tudo sobre o trabalho noturno. O que é, quem tem direito, como é calculado. E quem vai conversar com a gente é o advogado trabalhista, Dr. Gáudio Ribeiro de Paula. Doutor, muito bem-vindo ao Saiba Mais. Para a gente começar, o que é o trabalho noturno? O trabalho noturno é uma ficção jurídica, não, porque não coincide propriamente com o que nós, no bom senso, ou enfim, no senso comum, poderíamos reconhecer como trabalho noturno. O trabalho noturno não é necessariamente aquele que desenvolve o que é desenvolvido à noite. Na verdade, é aquele que se desenvolve num horário específico que a lei define. Não? E essa definição depende essencialmente da categoria de que faz parte o trabalhador. Então, se nós estivermos diante, por exemplo, de um trabalhador urbano comum, o seu trabalho noturno é desenvolvido entre as 22 horas de um dia e as 5 do dia subsequente. O trabalho noturno é definido pela lei, né, como tal, e depende da categoria de que faz parte o trabalhador. Quais as diferenças entre o trabalho noturno dos trabalhadores domésticos, dos urbanos e dos rurais? Em relação ao trabalho noturno dos urbanos, é preciso lembrar que existem vários empregados urbanos submetidos a estatutos específicos. Os urbanos, que eu chamaria de comuns, são aqueles submetidos nesse aspecto do trabalho noturno ao artigo 73 da CLT. E o artigo 73 define como período noturno para esses trabalhadores urbanos comuns o período que vai das 22 às 5 da manhã. Existem outros trabalhadores submetidos a estatutos específicos e que também trabalham no meio urbano. Por exemplo, nós temos o caso dos aeronautas. Os aeronautas têm um trabalho noturno definido de uma forma muito particular. Para eles, o trabalho noturno é aquele que ocorre entre o pôr e o nascer do sol. Já para os marítimos, por exemplo, o trabalho noturno é aquele que ocorre entre as 19 e as 7 da manhã. Para os advogados, entre as 20 e as 5 da manhã. Muito bem. Agora, em relação aos trabalhadores rurais, aí nós temos que considerar a legislação específica do trabalho rural, que é a Lei 5889, de 1963. Essa lei trata do trabalho noturno dos trabalhadores rurais e define de maneira diferente esse trabalho noturno em relação ao período, a depender da atividade desenvolvida pelo trabalhador rural. Então, no caso do trabalhador rural, nós temos que saber qual a atividade que ele desenvolve. Se ele trabalha na pecuária, ou se ele trabalha na agricultura. Trabalhando na agricultura, o período noturno do trabalhador rural vai das 21 às 5 da manhã. Agora, se ele trabalhar na pecuária, aí o trabalho noturno se inicia às 20 e é concluído às 4 da manhã. Tá? Então, em relação a esses, as diferenças seriam basicamente essas. Quanto aos domésticos, a grande novidade, evidentemente, é a publicação e entrada em vigor da Lei Complementar 150, que é deste ano, de 2015, e que trouxe para os domésticos um direito que já havia sido contemplado na emenda constitucional número 72, mas que agora foi regulamentado devidamente. E para isso, a lei simplesmente incorporou, basicamente, os mesmos parâmetros dos trabalhadores urbanos comuns. Então, o período noturno para os domésticos é o mesmo dos urbanos comuns, isto é, das 22 às 5 da manhã. Há outras diferenças também envolvendo, por exemplo, o valor do adicional. Tá? Só para a gente estabelecer as diferenças principais, em relação aos urbanos comuns, o valor do adicional noturno é de 20%. Então, o que esse trabalhador vai receber quando trabalhar à noite corresponde a um acréscimo de 20% do seu salário, se ele for um trabalhador urbano comum. Tá? Se ele for um trabalhador rural, por outro lado, aí esse adicional é elevado de 20% para 25%. Tá? Então, ele recebe 25%. Além disso, e talvez como forma de compensação, os trabalhadores urbanos comuns têm direito a uma redução da jornada. E de que forma isso se dá? A CLT estabeleceu o que a gente chama de hora noturna ficta, que é de 52 minutos e 30 segundos. Então, para cada período de 52 minutos e 30 segundos, é como se esse trabalhador tivesse trabalhado 1 hora no período noturno. Tá? Para que isso foi concebido? Por que 52 minutos e 30 segundos? Porque entre as 22 e 5 da manhã, nós temos 7 horas. No entanto, se ele trabalhar nesse período, ele vai receber não 7, mas 8 horas, graças a essa redução dessa ficção que foi criada na CLT. É importante lembrar que essa hora noturna ficta não se aplica aos trabalhadores rurais.
Durante esse trabalho noturno, deve ser concedido um tempo para o repouso e para a alimentação? E se sim, de quanto tempo? O intervalo que deve ser concedido para todos aqueles que laborarem uma jornada superior a 4 horas e até 6, né, é de pelo menos 15 minutos. Para quem trabalha mais do que 6, o intervalo previsto no artigo 71 da CLT é de pelo menos 1 hora e de no máximo 2. Então, a rigor, esse intervalo também tem que ser respeitado. Os trabalhadores, eles têm direito de receber o adicional noturno no caso de revezamento? A CLT, no caput do artigo 73, nega esse direito aos trabalhadores que desenvolvem a jornada noturna em escala de revezamento. Então, de acordo com o que está previsto literalmente na CLT, é bom lembrar que a CLT é um texto de 1943, e por isso, é claro, houve bastante evolução e a jurisprudência não reconhece a possibilidade de aplicar a CLT em relação a diversos pontos, porque entende que seria incompatível com a Constituição, muitas vezes. Então, esse ponto aqui é um ponto que traz alguma polêmica aí na jurisprudência, mas a rigor a CLT diz que não seria necessário nas escalas de revezamento, nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, tá, em que o trabalhador desenvolve sua jornada noturna só com essa frequência, vamos chamar assim. E o que acontece quando há prorrogação do trabalho noturno para o período diurno? Nesses casos, existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 60, segundo a qual, quando há projeção do trabalho noturno no período diurno, nós vamos considerar a integralidade desse período como sendo de trabalho noturno. De que forma? Se o trabalhador, portanto, inicia sua jornada às 22 horas e segue até às 10 da manhã do dia seguinte, tá? O trabalho noturno, tecnicamente, do ponto de vista estritamente legal, seria só aquele das 22 às 5. Mas, por ficção, o TST estende esse período noturno até às 10 da manhã. O que significa dizer que o trabalhador, nesse caso, vai receber, além das horas extras, o adicional noturno e vai ter direito à jornada reduzida.